Boa tarde, estamos iniciando mais um Insight FVJ, uma iniciativa do curso de Psicologia da FVJ, no qual a gente apresenta aí as diferentes áreas da psicologia. Bem-vindos, Max, Nath, Isabelle, Nildênia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter aqui conosco, né, a psicóloga Isabelle Cacau, que vai trazer aí um pouco da sua experiência na área da psicologia jurídica, que é uma das áreas aí que tem se apresentado, né, num crescente dentro de áreas de atuação da psicologia. Boa tarde, Josenberg. Vamos só esperar aqui que a Isabelle Cacau entre. E aí, pessoal, vocês podem ir comentando aí suas dúvidas. A gente tem um espaço só para perguntas, mas vai ficar difícil o acesso para mim. Então facilita se vocês fizerem a pergunta mesmo no próprio feed aí de informações, né, no lugar de comentários. Vocês podem ir fazendo perguntas e aí eu vou lendo aqui junto com a Isabelle, tá? Boa tarde, Ismael, sejam bem-vindos. Martinha, Tainá, bem-vinda. Lecíria. Olá. Olá, Isabelle, boa tarde. Boa tarde. Isabelle, antes de tudo, quero agradecer em nome do curso de Psicologia da FVJ, né, você ter aceitado esse nosso convite para estar aqui hoje conversando sobre sua experiência, né? Dentro do Insight FVJ. O Insight FVJ, que é um projeto do curso que se iniciou agora nesse período de isolamento, como uma forma de aproximar, né, nossos alunos e pessoas interessadas na psicologia, para a gente conversar sobre as diferentes abordagens, diferentes áreas de atuação do psicólogo. E hoje, né, você foi convidada para falar um pouco da sua experiência dentro da psicologia jurídica. Eu já estava aqui apresentando um pouco antes de você entrar, que a psicologia jurídica, né, é uma das áreas emergentes dentro do campo de atuação do psicólogo, né, principalmente se a gente compara aí com as áreas clássicas, né, da psicologia, como a psicologia organizacional do trabalho, a psicologia escolar, né? Então a gente percebe uma atuação mais forte a partir dos anos 2000, né? Sim. E aí, Isabelle, eu gostaria, então, que você se apresentasse, né, aos nossos colegas aqui presentes e falasse um pouco desse caminho, assim, da tua trajetória, da tua formação, né, e como que a psicologia jurídica ela apareceu aí como uma possibilidade de trabalho para ti. Tá. Queria agradecer o convite. Que saudade das nossas aulas presenciais. Espero que isso tudo passe logo, que a gente consiga se encontrar de novo. Já vi um tanto de aluno meu aqui, gente. Saudade de vocês. Mas, enfim, para quem também não me conhece, eu sou a professora Isabelle. Tive alguma experiência com psicologia jurídica. Nesse momento, não atuo com psicologia jurídica. Mas, desde a graduação, eu tive contato com a psicologia jurídica e, por isso, tomo a liberdade de conversar sobre, né? Durante a graduação, estagiei 2 anos na Defensoria Pública, junto com o Escritório de Prática Jurídica, e então a gente atendia diversos casos voltados à psicologia jurídica, a demandas jurídicas, como é que isso se organizava, né? Quando a pessoa chegava para um atendimento jurídico, muitas vezes, gente, é muito frequente, é muito comum que esse atendimento jurídico ele tenha cunho emocional, né? Que ele invada aspectos emocionais, aspectos específicos, né, internos. Mesmo os acordos, muitas vezes, são difíceis. A gente fazia muito divórcio, né? Então, muitas vezes, esse processo de divórcio ele é complicado para uma das partes, se não para as duas, né? Tem questões específicas aí na relação, no vínculo com as crianças, com os filhos, né? E aí, nessas situações, quando as partes envolvidas no processo, por qualquer razão, não conseguiam levar adiante, não conseguiam se expressar da melhor forma, a gente atendia essas pessoas, favorecendo acordos, conversando, ajudando essas pessoas a se estabilizarem emocionalmente para dar continuidade a esse processo.
Num segundo momento, eu trabalhei como professora orientadora do estágio em Direitos Humanos, em uma outra instituição de ensino, eu já era professora, né? E a gente também atuava com casos de psicologia jurídica dentro de um núcleo de prática jurídica. E, novamente, assim, quando a gente está nessa demanda, tem uma característica diferente da grande maioria das atuações, porque a gente está dentro de um escritório, dentro de um grupo de prática, né? Dentro de um processo vinculado à defensoria. Então, vai chegar a demanda de todo tipo, de todo caso, né? Por um bom tempo, a gente não trabalhou com demandas criminais, porque esse setor ele é específico, e eles evitam de juntar, né? Mas, de um modo geral, todas as outras demandas chegavam. E quando eu fui orientadora no estágio, aí sim a gente foi trabalhar com familiares de detentos, e aí a gente teve mais contato com essa parte mais criminal. A gente fazia escuta, acompanhamento com familiares de detentos. Então, assim, não... Tenho experiência com psicologia jurídica, mas não abracei a psicologia jurídica como um todo, porque apesar de ser uma das áreas da psicologia, ela é uma área enorme, assim como o direito é uma área enorme, né? Então, assim, tem muitas possibilidades de psicologia jurídica que eu não tenho experiência, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre aquilo com o qual eu atuei e posso compartilhar com vocês, mas é uma área linda, gente, incrível e enorme, cheia de possibilidades. Isabelle, é muito comum, né, que os alunos, principalmente aí na faculdade, alunos de graduação, que apresentam interesse na psicologia jurídica, vindo muitas vezes não de texto ou de professor, né? Porque normalmente essa disciplina ela aparece como disciplina optativa na maior parte dos currículos. Mas vem muito o interesse a partir de séries, de filmes, né? Que apresentam ali a psicologia jurídica. E aí eu já aponto dessa forma e quero também que você discorra um pouco sobre isso. Se seria, então, a atuação do psicólogo forense, qual é a diferença do psicólogo forense para o psicólogo jurídico, e se é essa atuação mesmo, se existe essa atuação como tem lá no Criminal Minds, né, no Light Me, se realmente tem esse campo de trabalho, se o psicólogo também no Brasil atua dessa forma. Tá. E aí junta um pouquinho aqui com a pergunta do Fábio, né, que ele pergunta se o psicólogo generalista, logo que sai da graduação, se ele já pode atuar como perito criminal. Algumas questões precisam ser esclarecidas, porque uma coisa assim, existem ainda as especializações dentro das áreas. Quando a gente fala de psicologia jurídica, a gente fala de toda a parte e a relação da psicologia associada ao direito. Então, se eu vou trabalhar com adolescente em conflito com a lei, lá no processo de comunidade, dentro da comunidade, com uma questão específica, posso me considerar psicólogo jurídico, estou trabalhando junto com questões jurídicas, tá? Mas não necessariamente eu vou estar dentro do fórum, né? Eu, por exemplo, atuei junto à Defensoria Pública no escritório de prática jurídica, né? Então, o que a gente sabe? Vamos supor, na maioria das vezes, os cursos, assim como tô vendo que tem vários advogados que não vão me deixar mentir, né? Mas também para a psicologia, assim como para a psicologia, no final do curso tem um tempo de estágio para o direito também, né? E aí esses advogados, quando estão se formando, eles em parceria com a Defensoria Pública fazem atendimentos jurídicos. A minha atuação foi junto com esses escritórios, né, de prática, com esses núcleos de prática, né, os famosos NPJs, que são comuns quando os alunos estão graduando em direito. Então, eu não estava dentro do fórum, eu não estava tendo contato com o juiz, mas eu estava trabalhando em casos jurídicos. Então, eu era psicóloga jurídica, mas eu não era psicóloga forense. Psicólogo forense é aquele que está dentro do fórum, que está atuando com ações do fórum. Existe hoje no direito inúmeras possibilidades de você mover ações sem necessariamente entrar em casos litigiosos, em questões dentro do fórum. Você pode mover ações que possibilitem acordos, mediações, que possibilitem que você entre em parceria, em contratos, inclusive dentro de processos comunitários hoje, já existem cursos para mediadores, e essa mediação, ela atravessa o campo jurídico no momento que o juiz homologa. Então, vamos imaginar que eu tenho um conflito contigo aqui de qualquer coisa, a gente faz um acordo junto com o mediador, esse mediador vai redigir
esse acordo. E aí existem cursos para mediadores, né? Muitas vezes são advogados, mas podem ser psicólogos, inclusive, se for feito o curso e você tiver esse certificado, né? E aí isso vai ser feito dentro de um protocolo enviado para o juiz. No momento que o juiz homologa, passa a ter valor judicial, como se você tivesse feito via fórum. Mas levando em consideração que a nossa justiça é extremamente morosa, né, extremamente demorada, extremamente lenta, e que existem muitos processos, todos esses processos possíveis de serem feitos fora do fórum, eles são muito bem-vindos. Então, quando eu tenho um psicólogo que atua junto a questões jurídicas, não estando dentro do fórum, eu falo de um psicólogo jurídico. O psicólogo que está dentro do fórum, ele também atua com questões jurídicas. Então, ele também é um psicólogo jurídico. Mas eu não posso chamar esse psicólogo que está fora do fórum de forense. Né? Então, é como se a psicologia jurídica ela abraçasse a psicologia forense. O psicólogo forense é aquele que está dentro do fórum, trabalhando junto com os processos que estão dentro do fórum, junto com essas questões específicas. E psicólogo jurídico é muito mais do que isso. Então, muita gente diz que é a mesma coisa, porque se você está lidando com a justiça, tudo bem, tanto faz. Muita gente faz muita questão de tratar essa distinção para não desvalorizar ou não desmerecer esse psicólogo que trabalha com a justiça fora do fórum. Mas a grande distinção é essa. Quando eu falo de um psicólogo forense, eu estou falando daquele psicólogo que foi contratado pelo fórum, está trabalhando dentro do fórum com as causas do fórum. Quando eu falo de um psicólogo jurídico, eu falo de um psicólogo que pode estar dentro do fórum ou não. Né? E às vezes a prática é praticamente a mesma. A diferença é que eu estou em ambientes diferentes, trabalhando de modos diferentes. E aí, sobre o perito criminal, que perguntaram aqui, é um curso específico também, da mesma forma do curso de mediador. Então, não, eu não posso terminar a minha graduação e trabalhar como perito criminal. Eu preciso fazer o curso de perito criminal para poder atuar dessa forma. Tá? Então, da mesma forma como se eu quiser ser mediador, eu até posso trabalhar em mediação, mas como mediador, só se eu fizer o curso de mediação de conflito. Tá? E é muito comum que a defensoria e a grande maioria desses núcleos de suporte jurídico trabalhem com o que eles chamam de serviço extrajudicial de disputas. Então, são soluções fora do fórum, né? Sem entrar num processo. São soluções dialogadas. A gente dialoga, a gente entra no ponto comum. Isso é incrível, porque por mais justo que o juiz seja, ele não vai saber o que exatamente está doendo em você. Então, se você pode colocar seu ponto de vista e você decidir que aquele acordo é bom para você, né, isso é o que a gente considera o mais justo possível, porque você advogou por você mesmo, né? E aí esse acordo pode ser homologado e ter o mesmo valor de que se ele tivesse sido feito na presença de um juiz. Isabelle, uma pergunta aqui, mas para trabalhar seja fórum, o mesmo fórum, precisa de outro curso? Vai depender de como você quer trabalhar e qual cargo exatamente você quer convidar, né? Qual cargo você quer atuar. Se você, a depender do cargo que você quer atuar, é possível que você precise de um curso. Mas é possível que você comece a trabalhar em psicologia jurídica só com a sua formação inicial. E a Larissa falou que o psicólogo clínico, né, também pode ser convidado como perito. Sim, é verdade. Né? A gente pode, se a gente tiver, por exemplo, eu posso estar atendendo uma criança num processo de separação, o juiz pode me convidar para dar um parecer, por exemplo. Né? Eu posso ser parecerista desse caso, porque eu já tenho um vínculo formado com essa criança. Ou eu posso ser convocada judicialmente para atuar em algum caso. E aí é uma questão muito importante, gente, que envolve já código de ética, tá? Nosso código de ética da psicologia vai dizer que a gente não deve atuar em casos que a gente não considera ter formação necessária para isso, tá? Então, vamos imaginar que o juiz pede que eu, sei lá, dê uma avaliação à luz de tal teste, né? De testes psicológicos. Eu não me sinto apta, né? Eu acho que a minha formação não é suficiente para fazer esse tipo de atividade. É importante que isso fique claro, tá? Eu não devo aceitar, mesmo por um convite, eu não devo aceitar ou usar recursos que eu não me sinta apta, que eu não domine, que eu não tenha formação para isso. Então,
E sim, pode existir esse curso, esse convite. Sim, eu posso aceitar esse convite. E aí, no caso, eu não sou psicóloga jurídica. Eu continuo sendo psicóloga clínica, mas eu estou atuando a serviço da justiça naquele caso específico que eu fui convidada, certo? E aí é sempre importante avaliar dentro do que foi pedido para você, né, dentro do que foi solicitado para você, qual recurso você está apto a atuar. Ah, me solicitaram um parecer sobre tal questão da criança que eu estou atendendo. A partir de quais recursos eu realmente estou apta e eu realmente posso falar com propriedade. Não é, tem um teste maravilhoso para falar sobre isso. Eu nunca apliquei, eu não sei como é que corrige, eu não vou fazer, gente. É uma questão que envolve já aspectos éticos, tá? Eu vou fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades, que eu me sinto preparado para fazer. E aí envolve, por exemplo, outras áreas, né? Por exemplo, a neuropsicologia entra muito na psicologia jurídica, né? Eu tive um grande professor que faz muitas avaliações criminais com neuropsicologia, mas ele é pós-doutor em neuropsicologia. É diferente da gente ter acabado de se formar, a gente sabe que tem um teste de neuropsicologia ótimo, não tem formação nenhuma para fazer isso, então não aplique, tá? Assim, a gente precisa também ter consciência daquilo que a gente tem formação. Acho massa o teste de neuropsicologia, queria aplicar. Vai fazer a especialização de neuropsicologia e aí você aplica. Mas por uma questão ética, você pode aceitar o caso, você pode conduzir e entregar esse parecer, legal, mas use os recursos que você tem aptidão para entregar. Né? Não se propõe, porque no modelo que eu vi tinha tal instrumento, mas eu não me sinto apto a aplicar. Se você não se sente apto a fazer isso, não faça. Tá? Existe um diálogo, né, de que muitos juízes, porque entende-se que a psicologia jurídica, assim como as outras áreas, né, a balística, a psicologia, a própria medicina legal, enfim, outras áreas que vão contribuir ali para o direito, sim, como você já colocou, inclusive em tomadas de decisão, né, auxiliando ali, sim, com conhecimento técnico, né, para que o juiz, por exemplo, possa tomar uma decisão. No caso da psicologia, e isso vai até casar aqui um pouco com a pergunta do Fábio, né, sobre concursos na área de tribunal, enfim. Eu sei que sim, eu já posso até responder, existem esses concursos, mas pela experiência nossa, principalmente no interior do estado, é muito raro, né? A figura de um psicólogo jurídico ainda é peça rara, assim, é pouco difundido. E aí contando não do que a literatura aponta, mas da nossa experiência aqui no interior do estado, né? No estado do Ceará. E aí é muito comum também que exista um diálogo com a rede SUAS, né? No Sistema Único da Assistência Social, principalmente quando tem violação de direitos, enfim. E aí essa comunicação com o psicólogo como um técnico, né, que vai ali contribuir para algum caso que está no tribunal. E aí eu queria saber contigo como é que você visualiza isso, uma vez que isso, até onde eu sei, né, até a Tayana, que é uma psicóloga que atua na rede, vai poder dizer, não existe uma remuneração dada para esse trabalho. E aí eu não sei se essa, na sua leitura, né, se já seria já pré-estabelecido, que, como você falou, é esse psicólogo da rede que tem um vínculo, que está responsável por aquela comunidade, então já estaria dentro das atribuições, ou se não, né? Como se aquele psicólogo estivesse ocupando o lugar de um psicólogo que realmente falta no serviço. O que a gente vê hoje é que existem muitas demandas de psicologia jurídica, né? De psicologia forense, existem muitas. E não existe tantas vagas assim, né? Até porque passam por questões burocráticas, né? É um contrato, é um concurso público, é um contrato. E aí uma questão importante é que no caso de um concurso público, você vai para uma vara específica. Então, você vai atuar com questões específicas. Vamos imaginar que você vai para uma vara de adoção. Você vai atuar com casos de adoção. E aí, entrando um pouquinho naquela questão que tu tinha comentado dos alunos e das séries, né? Dessa coisa criminal, enfim. A primeira coisa que eu vejo mais distinta disso tudo é que, gente, o psicólogo jurídico, forense, ou em qualquer setor relacionado ao direito, ele não está lá para ser
alguém que vai tomar uma decisão. Ele está lá para produzir instrumento para que a pessoa responsável, no caso o juiz, tome a sua decisão. Então, o psicólogo ele não está lá para bater o martelo, fulano é criminoso, fulano não é criminoso. O psicólogo está lá para dizer assim, ó, eu sei disso daqui, junta com as suas provas e decide, né? Quem tem que tomar a decisão é o juiz, é ele que tem a informação para isso, não é o psicólogo. Então, o psicólogo que faz relatório tendencioso, o psicólogo que manipula prova para dar mais probabilidade para determinado tipo de decisão, não é um psicólogo ético, né? Então, assim, nesse sentido, com relação a muito do que se mostra dentro da realidade dessas séries, a gente tem um trabalho um pouco diferente, né? Eu acho que muito mais relacionado ao trabalho desse psicólogo social do que ao trabalho desses super investigadores que a gente vê nas séries. E aí, nesse sentido, né, quando a gente fala dessa atuação, foram muitas coisas, agora eu já estou quase perdida. A gente precisa ter claro que o lugar do psicólogo, ele não é diferente do lugar do psicólogo nos outros setores. Quando eu estou na escola para dar um suporte para determinado momento, né? Assim, para determinadas questões. Quando estou na clínica, estou ali para ajudar aquela pessoa a encontrar aquele caminho. Então, eu não estou no setor jurídico, eu não me torno alguém que vai decidir pelo outro, em nenhum contexto, né? Isso não é o lugar do psicólogo. E isso também acho que é importante que esteja claro. Sobre as vagas, gente, o que a gente sabe é que temos hoje, infelizmente, pouquíssimas vagas de psicologia jurídica. Elas existem, os concursos acontecem, as pessoas entram nas suas vagas. Eu tenho amigos que trabalham com psicologia jurídica. Não é algo que não existe. Eu não estou dizendo que não tem, certo? O que eu estou dizendo é que, diante da necessidade que nós temos no Brasil, não só no Ceará, a demanda que a gente tem de concurso é muito baixa, tá? A remuneração do psicólogo concursado é boa, de um modo geral, mas qual que é a grande realidade? A gente tem muito desvio de cargo. Então, assim, eu já conheci gente que entrou como telefonista e atuava como psicólogo, porque é a forma que tem de estar lá dentro, de atuar, e tem formação para atuar, mas não tinha vaga, porque não abria um concurso. Tinha necessidade, aí a pessoa entra, aí vai andando e vai chegando lá. Então tem muito desvio de cargo. E aí, nesse sentido, a remuneração não é boa, né? Eu entendo que no momento que eu tenho um psicólogo que trabalha na rede pública, né, de um modo geral, e que está lá para uma assistência social, e ele se desvia para um serviço forense, também é um desvio de cargo. Porque ele tá, no fim, ele não está saindo de um lugar para o outro, ele está fazendo as duas coisas e ganhando por uma só, né? Eu entendo que é um desvio de cargo também. Por que a gente tem poucas vagas, né? Por um milhão de razões. Primeiro, porque envolvem questões governamentais. Se o governo vai contratar mais um servidor público dentro daquele fórum, né? E aí são um milhão de questões que eu acho que se a gente entrar aqui, a gente nunca mais vai sair, mas eu sei que todos vocês entendem quando a gente fala de política, que é algo para além, né? Tem todas as questões de ser um cargo muito novo, né? Um lugar de atuação muito recente, que precisa mostrar ao que veio, que precisa mostrar qual é o seu lugar de atuação, né? Assim, a psicologia enfrenta muito isso em todas as suas áreas mais novas, né? As pessoas precisam ter clareza do que o psicólogo faz naquela área, né? Qual a contribuição que a gente realmente tem para dar. E aí a gente precisa realmente investir mais, mostrar mais a nossa cara, né? A nível de atuação. Hoje a gente tem muitos psicólogos trabalhando, não como concursados, mas como terceirizados, em psicologia jurídica. Mas em psicologia forense a gente já tem bem menos, né? E o que a gente sabe é que a gente tem muitas expectativas e esperanças de que isso tudo cresça. É uma área crescente, a gente ainda somos poucos, mas já somos muitos mais do que éramos, né? Assim, temos boas perspectivas de crescimento e eu acho que isso é incrível, né? Para quem está na graduação é ótimo, porque quando você sair já vai, pode não estar perfeito, mas já vai estar melhor do que está agora, né? Mas ainda são poucas vagas. Para a demanda que existe, ainda são poucas vagas, infelizmente. E aí, assim, a tendência, né, desse aumento aí, desse espaço,
vem tanto acredito que não é nem uma crescente de demanda, né? Acho que essa demanda ela já existiu há muito tempo, Já existe. mas o que tem de crescente é a resposta que os poucos psicólogos têm dado, né? E também a visão, né? Porque vão mudando aí as pessoas que trabalham, né? Os juízes, enfim, e vão tendo uma compreensão, as novas pessoas, da Sim, necessidade, da importância desses conhecimentos sim, técnicos das outras áreas. Então, acaba tendo talvez um aumento, uma ampliação cada vez maior, porque a gente sim. também tem uma renovação desse quadro, uma renovação até mesmo das pessoas que já estão lá, né, Uhum, com aquisição de novos conhecimentos dessas áreas. Então, vem muito em resposta sim, também ao trabalho que já é realizado, né? com E certeza. aí, um ponto, Inclusive, hoje né, a que eu gente tem queria... mais abertura em algumas áreas, né? A gente vê que tem muito mais concurso na área de adoção, na área criminal, na área de menor em conflito com a lei, né? Assim, eu espero que em algum momento a gente consiga entrar também com mais força dentro do direito de família, que tem muita demanda, muitas vezes no direito de trabalho, mas é isso, no direito do trabalho, por exemplo, claramente tem muito menos demanda psicológica do que no direito criminal, né? Então, assim, essas áreas já têm se aberto mais, mas eu acredito que é um processo que vai caminhando e que vai chegar em todas as outras, e em algum momento a gente vai ter uma realidade diferente do que tem hoje. Sim, o Fábio faz uma outra pergunta aqui com relação a acúmulo de cargos, né? Isso vai depender, Fábio, da carga horária do cargo que você assume, E né? do Se vai ser edital. compatível, tá ali para o cumprimento dessa carga horária, e também do tipo de vínculo que você tem. Geralmente, os vínculos da psicologia, eles não são de dedicação exclusiva, a não ser, Sim, claro, se ele vai para a docência, né? E aí, dependendo dos cargos, carreiras que ele está instituído ali, né? E há sim, também, inclusive, a possibilidade de ele quebrar e não estar interessado ali para dedicação exclusiva, ele pode solicitar a quebra dessa dedicação exclusiva, né? E aí, por sim. isso mesmo, o Fábio é um dos alunos do curso, super atento, né? É um aluno que está agora no primeiro semestre, mas ele já é graduado, então ele vai daqui a pouco vai chegar nas suas disciplinas, porque ele tem vários aproveitamentos, né? E aí o Fábio apresentou, Isabela, uma pesquisa que confrontava uns dados que eu tinha apresentado na disciplina de ciência e profissão sobre as áreas de atuação do psicólogo, né? Que no Uhum, que eu falava, a psicologia clínica ainda continuava sendo, dentro do perfil do psicólogo, uma das áreas de maior interesse, né? Colocada como uhum. maior interesse na atuação. E aí o Fábio disse, não, mas a docência, no estudo que ele viu, estava muito crescente. E aí vem Nossa, exatamente cresce muito porque mesmo. muitos professores de psicologia também atuam na clínica. Então, Sim, dentro das áreas da psicologia, aquela que possibilita uma maior autonomia para sim, esse acúmulo, se a gente coloca assim, né, acúmulo de empregos, de cargos, vai ser a sim, psicologia clínica, né, porque ela vai ali de acordo com a agenda do profissional, sim, sim. é ele que é o próprio chefe, né, então ele coordena melhor esses Uhum. horários. E aí tem Isabelle, também o modelo de contrato, né? Porque, por exemplo, eu sou professora em duas instituições e sou psicóloga. Entendo que quando eu sou professora de psicologia, tá claro que eu também estou sendo psicóloga, né? Eu preciso dessa formação. Mas se a pergunta for como psicólogo clínica ou como psicólogo jurídico, vai depender, né? Psicólogo clínico vai depender do meu contrato como professor. Se no meu contrato exigir dedicação exclusiva, já não posso. Mas se não exigir e a carga horária permitir, tudo bem. Como psicólogo jurídico, aí entram os dois contratos: o contrato como professor e o contrato como psicólogo jurídico. Se o contrato que você tem com qualquer um dos dois exige dedicação exclusiva ou impede que você tenha uma carga horária maior do que você precisa, né, para atuar dos dois lados, aí já não pode. É mesmo de contrato de trabalho, não é sobre. uma dúvida que surge, né, sobre a atuação também dentro da psicologia jurídica são as equipes que são compostas aí por psicólogos dentro dos sistemas de privação de liberdade, né, dentro Uhum, dos presídios ou mesmo nos institutos de privação de liberdade. Existem equipes de psicologia, né, vários psicólogos que atuam nesses equipamentos, e aí a dúvida que surge é se o que é realizado é denominado de psicologia jurídica
ou se não, né? Se é psicologia clínica, psicologia da saúde, como que se enquadra aí essa atuação? A gente acha que a psicologia jurídica ela vai sempre caminhar muito nesse caminho do meio entre a psicologia clínica e a psicologia social. Então, vai ter uma hora que a gente vai estar atuando e que as pessoas vão dizer, ah, mas isso é psicologia social. Vai ter uma hora que a gente vai estar atuando e as pessoas vão dizer, ah, mas isso é psicologia clínica, né? Mas a gente está a serviço da justiça. A gente está levando em consideração questões jurídicas que o psicólogo clínico não necessariamente vai levar. Que o psicólogo jurídico pode até conhecer, mas ou que o psicólogo social pode até conhecer, mas não necessariamente vai levar, né? Então, em sistemas prisionais, em sistemas mesmo de cuidado com o adolescente que está em conflito com a lei, enfim, existem sim núcleos e são feitos muitos trabalhos legais, vai depender de cada um desses lugares dentro das suas possibilidades, né, assim, dentro de cada sistema, né, assim, de cada núcleo, mas vai sim esbarrar. A área clínica, no fundo do coração, eu acho que ela esbarra com todo mundo, né? O psicólogo escolar alguma hora vai fazer escuta, né? Porque eu acho que a grande característica da psicologia clínica é essa escuta. E essa é a grande característica da psicologia, gente, né? Quem é o psicólogo se ele não faz escuta? Então, assim, mas o psicólogo jurídico está fazendo aqui uma escuta desse adolescente em conflito com a lei, dessa família, né? Eu lembro, quando a gente começou a trabalhar no sistema prisional, a gente não foi para os presídios, porque já existiam psicólogos contratados lá. E aí eles diziam que tinha uma demanda muito grande dentro da Defensoria Pública para trabalhar com esses familiares. Então a gente começou a fazer escuta de mães, de esposas, de filhos, né, de companheiros. E era uma escuta muito forte. E a partir dessa escuta, a gente construía relatórios que iam eram somados a esses processos, né? Então, assim, é jurídico porque está somando ao processo, ou é clínico porque eu estou fazendo escuta, ou é social porque eu estou trabalhando dentro de uma demanda que é da sociedade. Né? Assim, eu acho que não tem como dizer que esse olhar não vai, de alguma forma, abraçar as outras coisas, ou não vai beber de outras fontes, e eu acho que é lindo exatamente por isso. Né? Eu acho que a psicologia social tem muito a contribuir para a jurídica, como a jurídica para a social, a clínica para a jurídica para a clínica. E o mais bonito é que a nossa formação permite que a gente beba um pouquinho de todas essas fontes, né? A boa formação dentro da psicologia vai permitir que esse aluno tenha contato com a social, tenha contato com a psicologia clínica, tenha contato... E isso é que forma a gente psicólogo, né? A gente não consegue, se não, eu sou psicólogo organizacional, então eu vou esquecer tudo que eu aprendi de clínica. E no momento que aquele colaborador vier conversar com você sobre a demanda que ele está vivendo, você não vai fazer escuta? Né? Então, assim, vai sim ter momentos que vai, de alguma forma, se debruçar de um lado ou de outro. Mas se você está trabalhando a serviço da justiça, né, para isso, dentro de um contexto jurídico, sim, você é psicólogo jurídico. Eu só tiraria dessa conta aí pareceristas. Então, eu fui convidado para fazer um parecer em um caso específico. Aí é uma questão muito pontual, mas se eu trabalho dentro do núcleo, a serviço da justiça, em tempo, né, mais integral, eu considero psicólogo jurídico. Uma dúvida, isso se dá por convite, como você está colocando, ou você está usando um eufemismo para convocações, né? Intimações? Como é que é feito, né? O psicólogo que está lá, por exemplo, no serviço especializado da assistência social, né? Ele está lá no CREAS, está atuando, ele é intimado a fazer esse parecer, né, a dar um laudo, ou ele é convidado? Tá. Teoricamente, ele é convidado porque ele pode dizer que não se sente apto a fazer e não fazer, né? Respaldado pelo Código de Ética. Eu não tenho formação para isso e eu não vou fazer, tá? Sabe-se que tem uma saia justa, né? Se eu estou trabalhando dentro de um contexto, né, um CREAS, de alguma forma é um pouco mais difícil, até porque se eu sou psicólogo e tenho mais contato com aquela pessoa, parte do pressuposto que eu sou a pessoa mais apta a isso. Então é muito difícil dizer que eu não tenho aptidão, sendo que eu sou a pessoa que já tem vínculo formado, né? Mas, enfim, é algo que supostamente, né, dentro de um contexto teórico, você pode dizer que não se sente apto a executar. Já aconteceu, na minha experiência de supervisionandos, foi de o supervisionando dizer assim, ó, não me sinto apto,
para atuar com avaliação. Mas eu vou fazer um relatório a partir da minha percepção clínica. E aí tudo bem, nunca aconteceu, nunca tive contato com pessoas que negassem. Mas dentro de um... Exatamente por essa questão, porque se a justiça está me convocando, supostamente eu tenho mais vínculo com essa pessoa, né? Então, eu trabalho no CRAS daquela comunidade, né? Eu tenho algum vínculo, eu vejo essa pessoa que eu acompanho a família dela, eu sou a pessoa mais apta. Então, é muito difícil você argumentar que você não tem aptidão para fazer o relatório, né? É mais fácil você argumentar que você não tem aptidão para usar algum instrumento, porque aí realmente é uma outra questão. Mas, teoricamente, você poderia dizer que não se sente apto e, portanto, não fazer por questões éticas respaldadas pelo seu código de ética. E associado ao conhecimento do instrumento, também tem a perspectiva financeira, né? Do custo também. que esse trabalho vai ter aí para ser Sim. realizado. Né? Daí a importância da existência realmente de profissionais que sejam contratados com esse fim, né? O Fábio pergunta sobre a experiência vezes as custas podem entrar no processo também. Não tenho experiência com júri popular, infelizmente. Gostaria, mas não tenho. E aí, sobre as custas, Maia, às vezes eles podem colocar esses custos do psicólogo dentro do processo, se for um processo que envolva questões financeiras. Né? Em processos criminais, por exemplo, não envolve. Mas vamos imaginar que a gente está trabalhando com uma criança para um processo de adoção. Ou que a gente está trabalhando com pais que estão discutindo guarda e pensão. Isso pode entrar dentro das custas do processo, uma remuneração à atividade do psicólogo. E também o que já aconteceu comigo, que talvez seja importante dizer que, para que vocês saibam, já aconteceu comigo, por exemplo, de pessoas me procurarem e dizerem que vão fazer uma avaliação porque querem incluir isso como parte do processo. Né? Tipo assim, eu estou passando por um processo X, enfim, não posso esse caso eu não posso falar, os casos que eu atendi dentro da defensoria, todos eu tenho autorização, mas esse eu não posso. Mas é isso, tipo, se eu estou dentro de um processo, tem uma questão específica, eu considero que se eu fizer uma avaliação e conseguir nessa avaliação trazer um pouquinho dessa perspectiva, né, de que eu estou em boas condições mentais, de que eu, enfim, tenho o meu aspecto cognitivo preservado, enfim, isso me permite, vai me facilitar e eu quero usar isso como colocar isso dentro do processo. Isso sim é também possível, mas você também não é psicólogo jurídico nessa situação, tá? Você está fazendo uma avaliação clínica e é importante que você esteja apto para atuar dessa forma. Uhum. O Fábio, ele pergunta aqui sobre a supervisão, né? O que é supervisão no contexto do psicólogo, né? E a Débora, ela também pergunta sobre a atuação do psicólogo, e aí ela já denomina em presídios, que era, acho que vai em consonância com a pergunta que eu tinha feito para ti, né? Que se confunde ali, na verdade não se confunde, mas se mistura entre ser psicologia clínica, psicologia jurídica, psicologia da saúde, né? No contexto dos presídios. E aí, assim, eu vou já iniciar a resposta e passo a bola para ti. Já respondendo para a Débora que sim, né, ela como mulher pode atuar sim em presídios masculinos. E normalmente, Débora, há muito respeito. A gente às vezes constrói aí uma ideia, né, de que as pessoas com privação de liberdade elas vão ser necessariamente violentas ou que elas vão atuar ali de maneira ríspida, né? Mas há uma compreensão das equipes de saúde, e aí eu falo não tanto pelo que é apontado na literatura, mas também de experiência. Existe muito respeito dessas pessoas porque elas compreendem que aquela equipe está ali para ofertar um cuidado, né? Uma atenção a eles. Então, é bem tranquilo. Um ponto que às vezes não é tranquilo em outros setores, curiosamente, né? Em hospitais, por exemplo, eu passei já por essa experiência algumas vezes, de indivíduos em privação de liberdade que estavam no hospital por algum procedimento, por algum processo, e as psicólogas, principalmente em estágio, menos experientes até, né? Quando passavam nas alas e tinham algum indivíduo assim, ouviam piadinhas,
né, tinha muito meio que esse lugar assim do abuso até, né? O que não se repete no caso do sistema prisional, porque isso é muito bem colocado, né, do ponto de vista profissional, né? Então, o que se espera, na verdade, é que esse profissional ele seja valorizado também por esses sujeitos, né? Acho que ficou bem resumidinho já para Débora. Eu vou falar com o Fábio, então. Tá? Eu falei sobre supervisão, Fábio, porque uma das minhas experiências com psicologia jurídica foi como professora, né? Foi como supervisora. Então, os alunos de psicologia, eles estavam atuando no estágio já. Eu era professora orientadora do estágio em Direitos Humanos e o meu braço era dentro da psicologia jurídica. Então, a gente atuava no núcleo de prática jurídica da instituição que eu trabalhava, junto com os alunos do direito. E aí, os meus alunos, eles atuavam lá e eu dava supervisão para eles nesse sentido, né? Então, assim, conforme eles iam fazendo os atendimentos, a gente ia depois se encontrando, discutindo as dificuldades que a gente tinha encontrado. Muitas vezes, eles tinham supervisão comigo para poder dar algum retorno para a equipe jurídica, né? Então, antes de dar esse retorno, eles conversavam comigo para a gente avaliar o caso juntos. E falei também da minha supervisionanda que não se sentiu apta a usar um determinado instrumento, né? Porque eu sou supervisora clínica e ela foi convidada como parecerista no caso de uma criança que ela atendia, né? Então, nesse sentido, ela continua sendo psicóloga clínica, né? E aí, é minha supervisionanda na clínica particular. Muitos profissionais de psicologia, quando se formam, sentem a necessidade de manter um supervisor, algum profissional que tenha um pouco mais de experiência, profissional que tenha um pouco mais de formação, e que possam dar esse suporte para esse profissional que está iniciando sua carreira, para que ele possa conversar sobre dificuldades e entraves que ele encontrou dentro do contexto clínico, e para que ele possa, a partir disso, amadurecer ideias, né? Ampliar os horizontes clínicos, se sentir mais seguro, se sentir mais maduro dentro de uma perspectiva de psicologia clínica. Isso não acontece só na clínica, acontece em várias outras áreas também, né? No contexto escolar é muito normal, no contexto organizacional também é muito frequente. E acho, inclusive, que é uma prática muito interessante, muito coerente até, quando você se coloca nesse lugar, né? Tipo assim, eu não me sinto totalmente preparado, mas eu não quero parar de atender, então eu quero garantir que eu estou oferecendo para o meu paciente algo que tem qualidade, né? Eu não vou ficar aqui nessa corda bamba, assumindo os riscos sozinho. E aí, nessa perspectiva, algumas vezes eu já esbarrei com o contexto jurídico também. Mas era um estágio bem querido, assim, todo mundo queria esse contato. Horário, infelizmente, nosso tempo está quase se esgotando. A gente tem ainda aqui 5 minutinhos antes do Instagram fechar a nossa live. Eu queria te agradecer mais uma vez e queria saber de ti como que tu tem visualizado aí a atuação. Sei que hoje, né, a tua atuação é muito mais dentro da psicologia clínica, mas se você conseguisse também, na tua fala, apontar o lugar que o psicólogo jurídico ocupa, né, nesse período agora que a gente está vivendo, período de isolamento, né, de pandemia, que novo, né, é uma novidade para todas as áreas, né, como que você percebe essa readaptação aí da psicologia? Então, o que eu percebo é que, assim, temos muitos desafios novos. Acho que vamos voltar a uma realidade que eu nem sei se vai ser a mesma, então nem sei se voltar é o melhor termo, né? Vamos reconstruir uma realidade agora pós-pandemia, né? Que eu espero que seja uma realidade melhor do que a que a gente tinha. Mas acho que, assim, muitas façam pose para print, por favor. Já tô sorrindo. Enquanto que eu falo, eu sorrio, entendeu? Então, assim, nessa perspectiva, eu acho que a gente vai estar num contexto novo e muitas adaptações são necessárias, muitas adaptações são precisas, enfim, vão precisar acontecer de alguma forma. Não sei quais caminhos vamos encontrar, mas o que eu sei é que a grande maioria dos psicólogos hoje, que trabalha com demandas mais voltadas a essa questão social, educacional, dentro de um contexto jurídico, continuam atuando presencialmente, né, assim, na medida do que é possível, tomando alguns cuidados, mas dentro de núcleos, né, especialmente os que trabalham em presídios.
essa atuação ela foi reduzida, essa atuação tem sido tomada alguns cuidados, mas ainda é necessário que ela seja presencial diante dos contextos, especialmente o contexto prisional. Mas eu acredito sim que esse é um momento de construir novos caminhos, de repensar, de criar contextos que sejam possíveis para fortalecer a nossa área dentro dessa perspectiva que está crescendo, que é tão necessária, que tem tanto a contribuir e que não pode se intimidar diante desses nossos novos obstáculos, né? Então, fico muito feliz quando eu vejo o interesse dos alunos, eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos querendo saber mais, querendo estudar sobre, porque eu acho que é esse movimento que vai ajudar a gente a se fortalecer dentro do campo jurídico, que é uma área que tem tanto para contribuir, e o quanto que a gente tem também para dialogar com o direito, né? Você acha que no direito tem uma perspectiva muito grande de ter uma lei, ter algo que se aplique pelo menos à maioria das pessoas. Mas os advogados têm uma clareza muito grande que cada caso é um caso. Então, a perspectiva da psicologia de que cada caso é um caso abraça muito, né, essa ideia de que eu preciso ter algo que é uma lei que é para todo mundo, mas eu também preciso entender que cada pessoa tem a sua história, tem as suas relações com o mundo, tem as suas interações particulares. E eu acho que nesse sentido, o nosso diálogo com o direito é lindo, é muito rico e tem muito para contribuir. Isabelle, muito obrigado novamente pela sua Eu que agradeço. participação. Acho que fechamos de maneira muito bonita esse primeiro bloco do Insight FVJ. Né? É um projeto que nós retornaremos no próximo semestre, provavelmente nessa mesma modalidade, né, virtual, na medida em que aproxima profissionais que são de outras regiões, né, de outras cidades, e também aproxima aí que mais pessoas possam participar e conversar, seja porque estão aqui presentes durante a live e também fica disponível para que as pessoas possam assistir depois no IGTV, tá? Muito obrigado. Agradeço aí a todos que estiveram presentes, a professora Caroline, a Nath, a Mariana Crudeli, né? A Duda, a Mônica, aí a professora Isabelle, professora também a Débora, a Lecíria, o Fábio, a Nossa, vi um monte de gente querida passando por aqui, dava vontade de dar tchauzinho. Assim, Débora, até mais. Obrigado. Tchau.